Vamos continuando a nossa leitura. Joaquim Nabuco, Minha Formação. Hoje eu vou entrar em mais um capítulo que chama-se No Vaticano. E eu vou dividir esse capítulo em 2 vídeos, porque eu já percebi que é um capítulo bastante extenso. E 2 vídeos dá tranquilamente para a gente vencer este capítulo. Então vamos lá? Relembrando, o Joaquim Nabuco escreveu essa obra, então é uma autobiografia. E Joaquim Nabuco vive ali no final do segundo reinado aqui no Brasil. Legal? Vamos lá então? O título é No Vaticano. Um episódio da abolição, a minha ida a Roma em começo de 1888, contarei aqui, porque será um elo em minha vida, um toque insensível de despertar para partes longamente adormecidas de minha consciência. Eu tinha sempre lastimado a neutralidade do clero perante a escravidão, o indiferentismo de seu contato com ela. E é verdade, né? Essa é uma coisa para se pensar sobre a escravidão e o clero. Para o fim, porém, a voz dos bispos se fez ouvir em um momento de inspiração. Por ocasião do jubileu sacerdotal de Leão XIII, eles publicaram, quase todos, pastorais convidando os seus diocesanos a oferecer como dádiva ao Santo Padre cartas de liberdade. Esse apelo dos prelados oferecia uma oportunidade ao partido abolicionista de pedir ao soberano pontífice a sua intervenção em favor dos escravos e eu resolvi aproveitá-la. É interessante que, não sei quando você vai ver esse vídeo, estamos no momento em que faleceu um Papa, estamos aguardando a eleição de um novo Papa, então esse assunto tem muito a ver nesse momento também. Voltando. Eu acabara de ser eleito deputado pelo Recife, batendo o ministro do Império, e essa eleição soou como o dobre da resistência escravista. Nos poucos dias que restaram da sessão parlamentar de 1887, vim ao Rio de Janeiro tomar assento na Câmara, mas o objeto principal da minha vinda ao Rio era conseguir, e consegui, o pronunciamento moral do Exército contra a escravidão, a dissociação absoluta entre a força pública e as funções dos antigos capitães de mato. Para ocupar as férias parlamentares, hesitei entre essa ida a Roma e uma viagem aos Estados Unidos, onde o acolhimento que eu teria por intermédio dos antigos abolicionistas podia dar grande repercussão à nossa causa em todo o continente americano. Preferindo ir a Roma, fui levado sobretudo pela ideia de que uma manifestação do Santo Padre tocaria o sentimento religioso da regente. Princesa Isabel, então, né? Era-me, de certo, permitido recorrer ao Papa, como a qualquer outro oráculo moral que pudesse inspirar a princesa, falar-lhe ao ideal e ao dever. Durante 10 anos não visei a outra coisa senão a captar o interesse da dinastia e a acordar o sentimento do país. A opinião pública do mundo parecia-me uma arma legítima de usar em uma questão em que era da humanidade toda, e não somente nossa. Para adquirir aquela arma, fui a Lisboa, a Madrid, a Paris, a Londres, a Milão e agora a Roma. E se a escravidão tivesse tardado ainda a desaparecer, teria ido a Washington, a Nova York, a Buenos Aires, a Santiago,
a toda parte onde uma simpatia nova por nossa causa pudesse aparecer, trazendo-lhe o prestígio da civilização. Se havia falta de patriotismo em procurar criar no exterior, tomado não como poder material, mas como refletor moral universal, que é para nós uma opinião que nos chegasse depois espontaneamente com a grande voz da humanidade, não posso negar que fui um grande culpado. Teria sido o mesmo crime que o de W. L. Garrison, desembarcando na Inglaterra para comovê-la contra a escravidão nos Estados Unidos. O mesmo erro que o dos delegados dos diversos congressos internacionais anti-escravagistas. A consciência, a simpatia humana é, porém, uma força que nunca é proibido procurar chamar a si e pôr ao serviço de seu país ou da causa que se defende. Chegando a Londres, em dezembro, em janeiro parti para Roma com cartas do cardeal Manning, que a Anti-Slavery Society e Mr. Lilly, da União Católica Inglesa, me tinham obtido. Em Roma encontrei um apoio igualmente útil, o do nosso ministro, o Sr. Sousa Correia, antigo colega e amigo meu. Ele me pôs logo em contato com o cardeal secretário do Estado, que me acolheu de modo supremamente benévolo. Roma estava repleta de peregrinos por causa do jubileu. No Vaticano o trabalho era enorme. Apesar disso, consegui abrir caminho até o Santo Padre. Em 16 de janeiro, eu apresentava o meu memorial ao cardeal Rampolla. Hoje eu o teria redigido de outro modo, mas hoje não tenho mais o ardor do propagandista. Aqui estão alguns trechos dessa súplica, por onde eles dessa súplica. Por eles se verá que o meu apelo não era somente pelos escravos do Brasil, mas por toda a raça negra, pela África, donde pouco tempo depois devia surgir arrebatadamente a grande figura do cardeal Lavigérie. Dois pontos. Começa então o escrito que ele entregou ao cardeal Rampolla. É o memorial, né? O que ele pretendia? Que provavelmente era o secretário de Estado no Vaticano. Assim, estava escrito assim. Sem exceção quase, os bispos brasileiros declararam em pastorais que o modo mais digno e mais nobre de celebrar o aniversário sacerdotal de Leão XIII era para os possuidores darem liberdade aos seus escravos e para os outros membros da comunhão empregarem em cartas de alforria os donativos que quisessem oferecer ao Santo Padre. O apelo moralmente unânime dos nossos prelados não podia deixar de exercer a maior influência sobre o movimento abolicionista, que já arrastava consigo a opinião, e daí seguiu-se uma manifestação religiosa e nacional que, pela sua própria grandeza, mostra que a abolição no Brasil não é mais uma divergência entre partidos políticos. Pela manumissão de multidões de escravos em nome do Santo Padre, o seu jubileu ficará sendo a elevação à liberdade de centenas de novas famílias brasileiras. De todos os dons postos aos pés de Leão XIII, o tributo do Brasil, sob a forma desses libertos cristãos, que tomam de longe parte em sua glorificação universal, é talvez a única oferta que terá feito derramar ao Santo Padre lágrimas de reconhecimento. Eis aí, eminência reverendíssima,
a esplêndida ocasião que se oferece ao soberano pontífice de interceder, de intervir, de ordenar em favor dos escravos brasileiros. Destas cartas de alforria depositadas diante de seu augusto trono, Leão XIII pode fazer a semente da emancipação universal. Página 216. Uma palavra de sua santidade aos senhores católicos no interesse de seus escravos, cristãos como eles, não ficaria encerrada nos vastos limites do Brasil. Teria a circunferência mesma da religião, penetraria como uma mensagem divina por toda a parte onde a escravidão ainda existe no mundo. O Papa acaba de canonizar a Pedro Claver, o apóstolo dos negros. Na época adiantada da civilização em que vivemos, há, infelizmente, ainda escravidão bastante no mundo, para que Leão XIII possa acrescentar aos seus outros títulos o de libertador dos escravos. Alguns dos seus ilustres predecessores procederam, por vezes, contra a escravidão. Tendo esta por última origem o tráfico, está de fato compreendida nas bulas que o condenaram. Mas os tempos em que estes imortais pontífices falaram não são nossos. A humanidade então não havia feito esforços para apagar o seu crime de tantos séculos contra a África, cuja raça infeliz parece destinada a sofrer, sob diversas formas do mesmo preconceito, a fatalidade da sua cor. Um ato de Leão XIII, generoso, ardente, inspirado na espontaneidade de sua alma, contra a maldição que pesa sobre aquela raça, seria um benefício incalculável. Nenhum pensamento político intervém na súplica que dirijo ao chefe do mundo católico em favor dos mais infelizes dos seus filhos. Não quero senão pôr o seu coração de pai em comunicação direta com o deles. Desse contato da caridade com o martírio não pode jorrar senão a onda de misericórdia que eu espero. Por ela, o jubileu de Leão XIII será assinalado como uma data da redenção humana em toda a parte onde a raça negra se possa julgar a órfã de Deus. Interessante essa questão, né? A raça negra julgando-se órfã de Deus. Bom, e assim terminou o memorial que ele apresentou para o cardeal, né, que auxiliava o Papa. Voltando ao escrito aqui do livro. Em 10 de fevereiro seguinte, Sua Santidade, deixa eu ver aqui quando é que ele mandou, 16 de janeiro, ele apresentava o memorial, que é esse que eu li. 16 de janeiro, quase um mês depois, né? Porque daí em 10 de fevereiro seguinte, Sua Santidade concedia-me uma audiência particular. Olha que interessante. E veja a profundidade da vida dele. O Papa concedeu a ele uma audiência particular. Dei conta dela no mesmo dia, escrevendo para O País. Dentre os papéis velhos, que formam as parcelas de minha vida, a expressão é de uma carta do imperador, outro papel velho que é para mim uma relíquia. Este há de ser sempre um dos mais preciosos. A emoção que ele guarda não poderia ser repetida e é dessas que aumentam à medida que os anos se afastam. Por isso, reproduzo agora. E aqui eu quero fazer uma pausa para voltar no próximo vídeo. Então estou fazendo esse corte para não atrapalhar muito a nossa leitura.
Aqui ele começa agora, e eu vou começar isso no próximo vídeo, uma espécie de reportagem, né, o que ele escreveu para O País, jornal, dizendo o que é que ele falou com o Papa e o que é que o Papa falou para ele. Ok? Então estou na página 216. Aqui vou fazer uma pequena parada e continuo no próximo vídeo. Ok? Já volto então. Antes de voltar, antes que eu me esqueça, eu me propus, agora que me lembrei, ainda bem, fazer um pequeno resumo. Lembra-se que eu já venho fazendo, então eu vou fazer um resumo desse trecho que eu já li, que eu pedi para o ChatGPT fazer deste trecho que eu li. Isso vai ser bacana para a gente melhorar nossa compreensão da nossa leitura. Então, resumo do trecho no Vaticano, deste que eu já li, Joaquim Nabuco, Minha Formação. Em 1888, Joaquim Nabuco viajou a Roma durante o jubileu sacerdotal do Papa Leão XIII, com o objetivo de obter o apoio moral do pontífice à causa abolicionista, insatisfeito com a neutralidade histórica da Igreja em relação à escravidão. Nabuco viu nas pastorais dos bispos brasileiros, que incentivavam a doação de cartas de alforria como presente ao Papa, a carta de alforria aqui pelos donos dos escravos, né? Como se fosse uma homenagem ao Papa, por conta do jubileu sacerdotal do Papa Leão XIII. Então, os bispos brasileiros incentivavam os senhores de escravos para que libertassem seus escravos, uma homenagem assim ao jubileu sacerdotal. Então, esse era o movimento abolicionista da época. Já eleito deputado pelo Recife, ele busca influenciar a opinião religiosa da regente Isabel e sensibilizar o mundo católico. Após articulações em várias capitais europeias, Nabuco entregou um memorial ao cardeal Rampolla, alegando não apenas pela libertação, apelando não apenas pela libertação dos escravos brasileiros, mas por toda a raça negra. Seu apelo teve como base moral a caridade cristã e o recente ato de canonização de Pedro Claver, ou Pedro Claver. Em 10 de fevereiro, foi recebido em audiência particular por Leão XIII, momento que considerou marcante e emocionante em sua trajetória. E deve ser assim, não é, gente? Ser recebido numa audiência particular pelo Papa não deve ser para poucos, né? Então é isso. Já volto com o próximo vídeo. Espero que você esteja gostando. Deixe seu recado aqui para eu saber. Até mais.